Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí por se juntar a nós em nosso novo podcast. Hoje nós temos a alegria, nós temos o prazer de receber o Peter e a Jéssica. O Peter é um arquiteto, ele tem 20 anos de experiência com execução e gestão de projetos. Jéssica é arquiteta e tem um mestrado na área de arquitetura clássica e tem vários artigos publicados. Então, temos aqui uma produção intelectual associado ao trabalho. São ambos fundadores do escritório Vesta Arquitetura, que está acessível, inclusive, aí na internet, trabalhando exclusivamente com arquitetura tradicional, né? Tem um grupo de formação chamada Iven, Ivin, IVIN, né? Onde arquitetos são treinados a desenvolver o mesmo trabalho que eles têm feito. Então, é um escritório e é um grupo que se propõe a ter uma continuidade, a formar um segmento. Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá? É um prazer enorme tê-los aqui, né? E aí eu abriria, vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma coisa preliminar? Vocês gostariam de se apresentar? acho que agradecer o convite primeiro, antes de tudo, né? Ao David, ao Daniel também, que entrou em contato com a gente aí, por acreditarem no nosso trabalho, né, na gente. Então a gente fica muito feliz pelo convite, né? O nome Ivin, até para começar, é uma abreviatura ali do axioma de São Tomás de Aquino, né? É idem veli, idem noli, né? Que as pessoas elas se encontram, elas se juntam, elas se unem pelaquilo que elas amam e pelaquilo que elas rejeitam também, né? Então, a ideia da nossa formação, né, acabou surgindo posterior à Vesta, né, a gente foi vendo, assim, de profissionais que tinham o anseio, a vontade de aprender, né, uma tradição que não nos é passada na faculdade, né? Então, e ali a gente reúne, né, pessoas que amam a tradição e que rejeitam o modernismo, né? Por isso a escolha do nome Ivin, né? Tá joia. Bacana, de inspiração tomista, né? E aí apresentando um contraponto, né? A isso daí, porque tem sido é uma coisa que tem sido sistematicamente por leigos, né? Por pessoas que não são da área da arquitetura, mas assim, anda aparecendo cada coisa feia, né? Cada É, coisa feia, cada coisa que não dá vontade de entrar, meu, não dá vontade. o mercado tem se esforçado para fazer coisas feias. E você vê que aquilo custou caro. Exato, Aquilo não, coisas é um caríssimas, né? desafio de engenharia, é um desafio matemático e fica uma porcaria, né? Perfeitamente, Então, tem perfeitamente. uma frase lá no filme Mozart, eu não vou replicar aqui, mas o Mozart falava que os italianos, os músicos italianos, faziam coisa feia com mármore, mas eu vou pular o ditado. Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, né? Então, um esmero muito grande para uma coisa que o resultado é muito obrigado e muito obrigado por estar contribuindo para tornar o mundo mais bonito, viu? Porque um mundo mais bonito é um mundo mais habitável, por assim É dizer, verdade. Com mais certeza, com respirável. certeza. Aliás, é frase, eu já vou me antecipar aqui, vou citar você, Peter. O belo é o oxigênio da alma. Essa frase é sua, eu amei e eu estou replicando aqui. É o oxigênio da É. alma, Eu, né? eu gosto muito dessa analogia porque a beleza ela é vital, né, para a gente, a ordenância das coisas, a composição de forma harmônica, né, isso para tudo, né, a nossa casa, né, a gente tem uma ordem lá, né, as tuas coisas ficam em determinados locais, tu entra lá, te dá uma paz, te dá um conforto quando tu vai buscar uma coisa que tu acha, quando tu vai sentar à mesa, né, as coisas estão ordenadas e feitas para atender aquele fim, né? E a beleza é isso, né? É a correta ordenância compositiva, né? Isso adequado a seja a arquitetura, seja a música, seja a finalidade que ela vai atender, o princípio que a beleza vai atender, né, nas diferentes artes.
Então, a beleza ela é vital para a nossa vida, né? Acho que quando o ser humano cai num estado onde ele está totalmente desprovido de beleza, né? Tem aquele termo, a peirocalia, a vida fica muito difícil de ser vivida, né? Então, Dostoiévski falava, né? A beleza salvará o mundo, né? Realmente, né? Porque a beleza, ela é um transcendente, ela nos leva a algo muito além dessa dimensão terrena, né? Ela nos leva ao transcendente, nos leva a Deus, né? Então, acho que uma vida sem beleza, ela é como uma vida sem oxigênio. A gente está fadado a não transcender, né? A não alcançar algo além, né? Aqui está me ocorrendo uma frase, essa foi uma reflexão minha. Vê se faz sentido, se bate com o trabalho, com a experiência que vocês têm tido, desde a coisa intelectual até a coisa prática, né? A própria busca pelo belo, a aspiração à beleza em si já é um gesto belo. Com certeza, com certeza. Até porque a gente nunca vai alcançar aqui na Terra, né, o grau máximo de beleza, né? O grau máximo, Uhum. a plenitude, exatamente. Isso é Deus, né? Isso a gente busca para na eternidade a gente conseguir, né? É como a beleza e a bondade, elas são, dá para se dizer a mesma coisa, manifestadas de forma diferente, né? Então, a gente nunca vai conseguir um grau máximo de santidade, de bondade, né? Isso é Deus, né? Mas a gente aqui na Terra, né? A gente tem que levantar a cada dia, né? Dizer hoje eu vou ser melhor que ontem, hoje eu vou fazer mais bem às pessoas. E a beleza é a mesma coisa, né? Então hoje eu vou me propor a buscar mais beleza para minha vida, vou entregar mais beleza à vida das outras pessoas também, né? É justamente por isso que a gente, quando vai a um encontro ou vem até um podcast, a gente bota uma roupa melhor, né? Arruma o cabelo, né? Por mais que às vezes não dá para arrumar alguns cabelos, né? Mas a gente se arruma, né? Porque a gente está entregando algo, né? Eu quero melhorar o seu dia, né? Você quer melhorar o meu dia, né? E a gente tem que viver nessa busca constante de entregar o nosso melhor, né? De buscar também, né, nas coisas o melhor, né? E essa questão da nossa busca pela beleza, ela é uma necessidade inata mesmo, né? Que está inscrita no ser humano. Hum, A gente não vê os animais, por exemplo, contemplando um pôr do sol, né? Ou hum. contemplando uma obra arquitetônica. Isso é próprio do ser humano, né? Porque a gente aspira à eternidade. E há quem pense equivocadamente que a beleza se trata apenas de aparência, né? De puro materialismo. E não é. Embora ela se plasme na matéria, a beleza ela diz respeito a algo transcendente, né? Ela é a forma material do bem e da verdade. Então, quando a gente coloca, a gente traz para nossa casa, por exemplo, elementos belos, a gente está materializando ali a bondade, a verdade, né? Isso está trazendo virtude para os nossos filhos, isso está nos educando através do olhar. Então, isso vai muito além da dimensão física. E eu costumo fazer uma relação, inclusive, com a nossa aparência, né? O Peter falou de a gente se vestir melhor para os outros, para servir, né? Então, a beleza, ela serve, né? Ela não é a beleza, quando ela está relacionada à vaidade, aí ela deixa de ser a beleza transcendente que a gente está falando, né, para ser uma beleza egocêntrica, voltada para si. Logo, ela não é bela, ela é uma beleza com B minúsculo. Mas a beleza do qual estamos falando é a beleza com B maiúsculo. É a beleza que é feita para servir, que nos lembra de algo que está além desse plano material. Então, é isso que a gente busca trazer nas nossas casas, nas casas que nós projetamos, na nossa própria casa, na nossa aparência, sendo sempre a melhor versão de nós mesmos, para servir ao próximo, não para nos engrandecer, né? Uhum. E nas pequenas coisas, às vezes uma mesa posta, um pequeno detalhe ali na mesa de centro da sala, tudo isso são pequenos regalos ao olhar que nos educam e nos chamam para algo muito maior do que propriamente a matéria, né? Uhum. Maravilhoso. Fiquei até com vontade de perguntar se faz sentido. Quer dizer, a gente tem a ideia da beleza estética, como um certo engrandecimento narcísico. Então, o belo é alguma coisa que eu vou adquirir para mim, mas o belo pode ser algo que eu quero distribuir para todo mundo. Oferecer. Exatamente, exatamente, exatamente. Transcendente, a beleza É, transcendente, né? E a beleza
voltada para si, egocêntrica. Uhum. Faz sentido isso? Totalmente, totalmente. E agora, já puxando para a arquitetura, a gente faz esse paralelo com a arquitetura tradicional e todo o movimento moderno e posterior até chegar até hoje, né? A gente vê a arquitetura tradicional, ela tem o caráter de levar beleza às ruas, às cidades, tornam elas mais belas. Não é à toa que o pessoal prefere vir passear em Gramado, em Canela, em São José dos Campos, em Ouro Preto, do que fazer um passeio guiado por dentro de um condomínio qualquer, contemporâneo, né? Em Brasília, as pessoas ninguém faz um passeio. Ah, vou passear pelas ruas de Brasília hoje, tão agradável, né? Não, não é. A É arquitetura o é pela contrário, arquitetura. né? Muitas vezes a gente tem condomínios restritos. Aqui em São Paulo, nós temos alguns condomínios restritos e as pessoas fazem tour, principalmente os jovens, fazem tour para conhecer a cidade. Exato, eles É o fogem de lá. Por inverso, quê? né? Exato, porque a arquitetura modernista, contemporânea, ela não entrega beleza, ela é egoísta, né? Porque ela, Uhum. ela quer ter o maior desafio de balanço, né? De vão livre, quer ter a maior porta, ela é uma beleza egoísta, assim, né? Uhum. Então, que acaba, né? No fim das contas, não é beleza, né? Uhum. E já a arquitetura tradicional, ela tem esse intuito de entregar beleza, né? Seja para a cidade, seja para a pessoa que vai usar daquela edificação, né? Com uma porta convidativa, né? Com um ornamento bacana, onde tu se sente entrando numa outra atmosfera, onde tu vê que ali realmente é um lar, que tem um acolhimento para receber a pessoa, né? Diferente daquela estética fria, né? Que é uma coisa impessoal e tal, né? Então a gente consegue ver muito claro, né, nessas duas arquiteturas, essa questão da beleza e do egoísmo, né? A ostentação, ela afasta, né? A ostentação afasta, mas a beleza acolhe. É o Hum. oposto, né? E aí a gente consegue diferenciar muito bem, né? Essa coisa da porta de 5 metros, que o pessoal faz altas piadas com isso, né? Portas gigantescas que não tem escala humana, que não acolhe, que está ali só para mostrar a sua imponência. Então, O seu valor também, né? Valor financeiro. ostentação mesmo. Não estou dizendo que uma casa não possa ser uma casa de alto padrão, um verdadeiro monumento. Ela pode, mas com a verdadeira beleza, com o verdadeiro sentido. Usando esse valor, né, para realmente entregar algo, né, e não para ser algo, né? Ser algo de forma egoísta, né? Até porque Uhum. Uhum. aí que tá, né? A beleza, ela entrega amor, né? O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é egoísmo, né? Quando eu amo outra pessoa, né? Quando eu Uhum. sou Uhum. egoísta, eu amo a mim mesmo, né? Que é isso que as casas modernas fazem. Elas amam ela mesma, né? Ela tenta ser maior, mais imponente, mais impessoal, mais para ela mesma, né? Enquanto a arquitetura tradicional, ela atende, né? Ela ama para fora, ela ama, ela recebe, ela aconchega, né? Até mesmo o nome, né? Oi. Fala. Só um parênteses que eu ia fazer. Os três pilares da arquitetura é justamente beleza, função e solidez. Ou seja, a beleza que não serve, ela já não é uma beleza tradicional. Porque ela tem que ter Exatamente. função. A arquitetura ela só é arquitetura se ela tem função, se ela tem beleza e se ela tem solidez para perdurar. Então, não tem como desvincular esses três Tá. aspectos, tá? Beleza, vamos lá. Como é que era mesmo? Os três pilares? Beleza, função, né, utilidade e solidez. Isso é um princípio vitruviano, né? Olha só, que legal. É, Eu não tinha ideia disso, porque se é é. em sendo isso, o que andam, o que andam agredindo, afrontando isso, não está no gibi. Uhum. Não, então, não, o movimento modernista rompe com esse princípio vitruviano, tá? Isso era a base da arquitetura, né? Vitrúvio elencou que para ser arquitetura, né? Para ser arquitetura tem que ter esses três princípios: beleza, utilidade e solidez, né? É como eu gosto de dizer para o pessoal, é um banco de três pernas, né? Se tu tirar um ou se tu diminuir um desses aí, já o negócio já está desbalanceado. Nós entendemos que tirando ou diminuindo um deles já não é arquitetura. Porque esse é o princípio, esse é a base do que se pode chamar arquitetura. Tá? Sem isso, Perfeito. não pode ser arquitetura. Por isso que
verdadeiramente eu nem entendo que o modernismo é uma arquitetura, porque ele não atende ao uso, ele não atende à beleza, né? E a solidez aí é uma arquitetura que, por não atender esses dois princípios, ela acaba se deteriorando, o tempo acaba sendo não muito generoso com ela, né? Não sabe envelhecer bem, né? Exatamente. Tem uma relação que a gente faz, removendo cada um desses princípios ou diminuindo cada um desses princípios. Então, vejamos, né? A gente tem beleza, função e solidez. Sem a beleza, a gente pode até ter uma construção, mas a gente não tem arquitetura. A arquitetura, ela é uma arte, ela precisa da beleza. Então, sem beleza, Uhum. a gente tem uma construção. Sem função, uma arquitetura que ela não é útil, que ela não serve, que ela está ali só para ostentar, a gente tem uma escultura, né? Ela Sim. pode ser Um admirada, mas ela não pode monumento. ser vivida, né? Ela não pode ser habitada, ela não acolhe. Se a gente prioriza apenas a solidez, a estrutura, a eficiência técnica, a gente vai ter um grande equipamento, uma máquina, mas também não arquitetura. Então não Uhum. dá para priorizar nenhum desses aspectos em detrimento do outro, sabe? Essa é a base. Se a gente tiver os três, aí sim a gente tem arquitetura. Removendo cada um deles ou diminuindo Priorizando. cada um deles, a gente perde o sentido da arquitetura. Daria para dizer assim, de tirar um desses tripés, a consequência é que você vai, mesmo que sem querer, você está condenando as pessoas a viver pior, Com certeza, é só a gente ver, né, o que que é Brasília, né? Olha, ninguém gosta de morar, de viver, de transitar em Brasília, né? Porque é uma coisa ruim, é impessoal, é fria, né? Não é um lugar que tu, imagina, tu né? gosta de estar ali, né? Eu já estive Ah, lá a trabalho duas, três vezes, ou uhum, congresso, ou fazendo perícia. É o seguinte, foi um alívio ir embora. é, Que né? coisa feia. É, É como se tivesse é espinhos, opressor, né? opressivo, como se tivesse uns espinhos. Tipo assim, aqui não é para você. Uhum. Por Exatamente. incrível que pareça, É, aqui não é para você. e isso é de propósito, né? Isso, quem fez isso não é um acidente, né? Isso é proposital, né? O modernismo ele surge com esse caráter assim de a gente vê, né? Na música, na educação bastante, né? Na família, né? Como a família é atacada, né? Então, e destruir uma tradição, vamos chamar, né? Da família e tudo mais. E a arquitetura, ela é uma ferramenta, né? Ela é um meio para isso, né? O Le Corbusier, que é o pai do modernismo, falava muito das casas em massa, né? Das casas replicáveis e tal, né? Então, isso gera o quê? Gera um ser humano autônomo, autônomo, assim, né? Como autômato, como os animais são, né? Tira a identidade de cada família, a particularidade de cada homem, né? Cada lugar também. E de cada lugar, o que é muito importante na arquitetura, né? Trazendo então máquinas, né? Como ele falava, máquinas de morar, né? Nós somos humanos, nós não moramos em máquinas, nós moramos em lares, né? Eles eram contra os lares, né? E é isso que Brasília é, né? Brasília não é um lar, né? Não, Não. não é, não é, não é. Então tudo isso Exatamente é isso. muito bem pensado e está dentro de uma grande ideologia, né? Que não não de forma coincidente, mas também se chamava modernismo, né? Uma ideologia filosófica, né? Perfeito. É muito interessante. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. À medida que for interessante, vocês vão me cortando aí para. Eu gosto de pensar assim que o belo ele gera dois efeitos: conforto e acolhimento. Isso está de acordo com a experiência de vocês? Sim, Uhum. exatamente. Faz sentido para vocês? Não é nenhum sonho meu aqui? Não, Não. é isso mesmo. E é o conforto e o acolhimento não só físico, né? Mas da nossa alma também, né? Com certeza, da alma. Isso, isso que diferencia o lar de um abrigo, né? Por exemplo, os animais eles constroem abrigos para si, né? Eles constroem que Uhum. seja uma toca, um ninho, mas eles não colocam ornamentos.
Eles não pintam suas casas e fazem suas casas com a sua identidade. Não, porque são abrigos. Mas o ser humano ele não mora em abrigos, ele mora em casas, em lares, né? E o lar, ele precisa abrigar não só o nosso corpo físico, ele abriga também as nossas mentes e ele abriga também a nossa alma. E a nossa Uhum. alma aspira pela beleza. E é por isso que a gente precisa se reconhecer na nossa casa. As casas elas não podem ser indiferentes, neutras, feitas em massa, como se nós todos fôssemos iguais. Não, a gente precisa reconhecer a nossa própria identidade ali. E é por isso que a beleza acolhe, porque são nesses elementos que a gente se reconhece enquanto ser humano. Sabe que vocês me levaram, você comentando, Jéssica, me levou um pouco àquela coisa das cavernas de Altamira, de Lascaux, lá na França e tal, que nós, não eles, nós, né? Éramos nós há 15, 20 anos atrás, que a parede da caverna a gente ficava pintando. Você Exatamente. O homem é já para ficar buscava algo bonito, além, né, dali, né? Uhum. é para ficar bonito, aquela paredona, aquele paredão de pedra, os caras metiam a mão ali, desenhavam e Uhum. fizeram coisa bonita, hein? É, Tinha umas coisas é, super bonitas lá, naquilo é. lá. Fantástico isso. Então, mesmo na condição mais precária possível, Uhum. Uhum. o belo cumpre um papel. Cumprir nas diferentes culturas também, né? De diferentes formas e em diferentes culturas, o homem sempre buscou, né? Sempre buscou uma beleza que transcendia, né? A vida dele, que buscava algo além dali, né? A gente pode ver na cultura oriental e na cultura ocidental são de formas bem diferentes, né? Ah, sim. Isso É, na sem arquitetura, nas dúvida. artes. Pois é. E agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na verdade, assim, o trabalho de vocês é um trabalho, na verdade, vocês estão resgatando, né, valores que havia já, nós tínhamos, nós seguimos, e que sofreram algumas perturbações, algumas turbulências aí no século XX, por assim dizer. Que não foi só na arquitetura, né? O século XX foi um século Foi. turbulento, né? Uhum. As duas piores guerras de todos os tempos se deram exatamente no século XX, né? Então foi um século, sob certo aspecto, bastante ruim, bastante turbulento. Agora, nesse resgate que vocês têm podido fazer, têm tido a ocasião de fazer, e fazer concretamente, né? Você tem enfrentado algum tipo de oposição? Vocês têm experimentado alguma coisa? O pessoal aceita numa boa? Ou tem gente que esperneia? Como é que é assim? Como é que tem sido a experiência de Olha, vocês? não, tem muito, né? Tem muito, né? Pessoal, principalmente assim, eu vejo que percentualmente o pessoal acadêmico assim é o que mais critica, né? Porque eles acabam, né, sendo doutrinados aí numa faculdade, né? Então eles entendem que o modernismo e todas essas vertentes posteriores são a evolução da arquitetura, né? Então, o que que a gente recebe é, vocês são do passado, essas casas de vocês vão botar carroça. Eles acham. Modernismo eles deram esse nome de modernismo já de forma mentirosa, né? Para dar a ideia de que aquilo ali é o moderno, né? Quando na verdade, né, dá essa ideia de evolução, quando na verdade eles não são uma evolução, eles são uma involução, né? Eles romperam com uma construção, com algo que estava sendo feito, né? Então, eles acham que a arquitetura tradicional é a arquitetura do passado, né? E dessa forma, então, essa é uma forma de crítica, né? Outra é daí tem umas mais técnicas, né? Que é muito caro de fazer, que isso aí ninguém faz mais. Quando, na verdade, e essa maior parte das críticas são por parte de estudantes, de arquitetos, né? Quando, na verdade, o leigo, percentualmente falando, ele tem uma maior aderência a isso, porque o leigo é aquele que anda pelas cidades e ele já percebeu que aquilo ali não está correto, aquilo ali não está agradando a alma dele, talvez, né? E eles caem ali e eles, realmente, isso aqui faz sentido mesmo. Eu tenho me sentido assim e não sabia explicar. É muito, muito comum isso. Eu tenho me sentido assim nas cidades e eu não sabia explicar. E vocês têm, e é bem isso que vocês estão falando, né?
Então, o trabalho que a gente faz hoje não é nem 1% assim no mercado de arquitetura brasileiro, né? Mas a gente vê que aos poucos assim, né, os leigos têm despertado, né? Então acho que tem um grande trabalho a ser feito aí, né? Tem assim como nós também tem outros profissionais vindo, né? Então tem um grande caminho a ser trilhado aí, né? Se a gente for pensar em Eu digo resgate até mesmo. que a maior responsabilidade pelas cidades estarem feias, assim como estão, não é nem pela escolha dos clientes, né? Porque a maioria dessas pessoas, dos leigos que chegam para nós e dizem, eu já me sentia mal, eu já achava feio e não sabia. Mas eles não sabem que é possível fazer outro tipo de arquitetura. Uhum. Porque eles ouviram falar que hoje em dia não se constrói mais dessa forma, né? E eu digo por nós dois também fomos doutrinados dentro da faculdade a achar que a arquitetura tradicional, com seus ornamentos, com sua beleza, ela estava encerrada no passado. A gente estuda a história da arquitetura como se estivesse visitando um museu, sabe? Então, olha lá para o passado, tudo muito bonitinho e tal, mas a arquitetura contemporânea que é outra coisa, tá? Se a gente for fazer arquitetura tradicional, a gente vai estar caindo no que eles chamam de falso histórico. E que não é nada disso, sabe? Na verdade, o modernismo, ele como o Peter falou, né? A gente estava vindo numa evolução ali, uma evolução de estilos, né? De mudanças, de transformações segundo as técnicas construtivas, conforme as culturas iam aderindo, as disposições das regiões, do clima, do lugar. A arquitetura ela vai se moldando ao longo dos séculos, né? Ao longo dos milênios ali. E aí, quando chega no século XX, há quem chame até o modernismo de uma arquitetura do trauma, né? Porque é do trauma pós-guerra. Então, aqueles arquitetos, aqueles teóricos, eles queriam romper com tudo que veio antes. Porque eles queriam abandonar aquela sociedade que veio antes, aquela sociedade que criou as guerras, né? Então, esse rompimento ele foi intencional. Há muitos escritos sobre isso. Então, vamos romper com tudo que veio antes e começar do zero. É o que eles chamam de tábula rasa. Então, faz tábula rasa do passado e começa do zero. Então, perceba que isso não é uma evolução, é uma revolução. É tu apagar tudo que veio antes, né, para começar algo novo. E esse algo novo desconsidera não só a tradição, a bagagem histórica de tudo que todo o conhecimento acumulado, como também desconsidera as particularidades dos locais, né? Hoje em dia, uma construção que está em Londres, ela pode estar também na Índia, ela pode estar aqui no Brasil, ela pode estar lá na África, todas iguais, idênticas, porque é o que eles chamam de estilo internacional. Então, não se tem mais as características do lugar, não se tem mais as características do morador. Você chega num condomínio, você não consegue discernir quais são os valores daquele morador, quais são as preferências daquele morador, porque as casas são todas idênticas, né? E tudo construído em massa. E isso é decorrente daquele rompimento ali que aconteceu no pós-guerra com o modernismo. Então, há quem diga, mas vocês têm que considerar o modernismo como mais um estilo. Não, ele não é mais um estilo, ele é um anti-estilo. Porque não atende aqueles três princípios que a gente falou antes, né? Outra crítica que aparece, daí os acadêmicos dizem, não, vocês estão criticando as casas, essas casas contemporâneas, quadradas, né? Mas isso não é modernismo. Não, de fato, academicamente falando, esse não é o movimento modernista lá do início do Uhum. século XX, né? Só que o que que aconteceu? Com esse rompimento, né, da tradição, a arquitetura se perdeu, né? Então vieram estilos depois que, inclusive, tentavam consertar, né, criticavam o modernismo e tudo, mas todos eles estão como é como se o movimento arquitetônico pós o modernismo tivessem entrado na caverna de Platão, entendeu? Então todos eles estão lá dentro perdidos, né? Daí tem estilos, inclusive, que criticam o modernismo, mas eles não voltaram lá no tradicional e buscaram os três princípios do que é a arquitetura verdadeira, né? Então eles estão. Então, a cada semana surge uma nova proposta, tem um arquiteto que tem outra coisa e tal, né? Mas só que eles estão presos Nas pós, consequências do modernismo. e pós-rompimento, isso aí, nas consequências, né? Então eles não são de fato, não é o modernismo, mas são consequências do modernismo, né? Pelo quê? Pelo rompimento, aquele momento do rompimento ali. E aí se cria diversos outros, tem o pós-modernismo, tem e daí vai ter cyber, não sei, Várias vários, né? abordagens, né? Desde a fenomenologia, né? Outras Desconstrutivismo, desconstrutivismo, É a a arquitetura desconstrução. high-tech, né? né? Tem vários O movimentos. brutalismo soviético, né? Tudo isso, sem aquele rompimento da arquitetura ali proposto no início do século XX, nada disso teria existido, né? Então, todos esses estilos aí
são frutos do erro do modernismo, né? E que achou, né, como a Jéssica falou, um solo fértil ali no pós-guerra, né? O modernismo já estava se Sim. criando, né? Já tinha uma base, assim, vamos dizer, né? E o pós-guerra foi um terreno fértil para isso, assim como todas as outras ideologias que vieram, né? Catalisador, né? É, E a impressão que dá, isso é uma coisa que não se abate só sobre a arquitetura. Existe no campo, assim, no campo da criação humana, é uma coisa muito curiosa. Existe um livro do Thomas Kuhn que chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele fala que a própria ciência, ela evolui por revoluções. Mas essa é uma ideia que pode ser equivocada. Algumas coisas revolucionam, mas a base da ciência não. A base da é. ciência é uma tradição acumulativa e que vai se Exatamente. reeditando geração a geração. Mas não há por que romper com a tradição, É, né? é, E nós temos hoje essa superstição de que para eu ser relevante, eu tenho que revolucionar. é. Que vê um exemplo que eu gosto muito de usar, que não existe revolução e que todo mundo e todo mundo só quer evoluir daí, é no meio aeronáutico. Ninguém quer fazer uma revolução hoje. Não, vamos desconstruir o avião e vamos Sim, inventar um sim, novo forma agora, né? isso. Não, ali todo mundo quer evolução. Por quê? Não. Porque ali é perigoso, né? Veja O bem, cada vez nosso, que o dá um nosso acidente. jato, o nosso jato de caça não vai ter paraquedas, porque o avião É, não vai cair. Vai lá, vai. entendeu? Ou não, vamos voar, vamos inventar agora um avião que só tem uma asa de um lado, não sei o quê, entendeu? Desconstruir o negócio, fazer uma coisa, né? Porque o Exato. modernismo descaracteriza até o nosso o imaginário do que é uma casa, né? A criança desenha uma casa, ela faz um quadrado com um triângulo em cima, né? O modernismo já descaracteriza ali o próprio símbolo do que é uma casa, né? E a gente tem um símbolo que é um avião, né? Mas isso não tem como se descaracterizar, né? Cada vez que tem um acidente aeronáutico, o que que é feito? É feita uma investigação, eles vão lá, analisam o que que foi que deu errado, tentam melhorar, né? Não, ó, então a gente vai criar um processo, ou um dispositivo, uma ferramenta, não sei o quê, protocolo, né? Para a partir de agora aquele erro não ter mais, né? Ou tira tal coisa, isso aqui tem dado errado e tal. Então, então a cada erro, a cada desastre, a cada momento assim, eles vão evoluindo, né? E a tradição arquitetônica era justamente isso, né? A tradição arquitetônica é a coleção, a gente chama de acertos. Tudo aquilo que é acertado, a gente vai melhorando, vai dando mais técnica, vai buscando materiais e tal, evoluindo. E aquilo que vai dando errado, a gente vai descartando. Não, isso aqui não dá certo. A gente tem que buscar outra. E a tradição é isso, né? A gente vai pegando, a gente vai vendo como a arquitetura foi evoluindo em técnica, em materiais. Hoje a gente está num momento onde a gente tem a tecnologia aplicada à arquitetura, né? Eu sou muito entusiasta desses sistemas inovadores, por exemplo, o wood frame, steel frame, que são essas técnicas inovadoras que se usa muito nos Estados Unidos, né? E isso pode ser muito bem trazida para a arquitetura, né? São sistemas rápidos, né? Constroem a seco e tudo mais, elimina muito o erro, aquele humano, né? Da, da própria Do caráter artesanal. artesanal da arquitetura, né? E veja como isso é modernidade, não é modernismo. Modernismo é ideologia, né? Modernidade é trazer técnicas, é melhorar o negócio para que tu tenha um resultado de beleza, mais aprimorado, de uso e de estrutura, né? Aqueles três pilares que a gente falou lá, né? Beleza, utilidade e solidez, né? Então, isso é modernidade, isso é de fato modernidade. O modernismo ele é mentiroso até no nome, né? Então, em todos os princípios, né? Hum, Compreende? Daí sim. aí que tá, né? O pessoal nos rebate, né? Ah, porque vocês são antiquados, né? Ah, não, não vai ter banheiro nessa casa, então, né? Não, não, eles não entendem o que é a tradição. A tradição é justamente isso. Vamos usar, né? Vamos colecionar. É uma soma de acertos e uma subtração de erros, né? Entendi. Essa história, a casa não vai ter banheiro.
Porque Que papo é a esse? nossa casa é do passado, ela é antiquada, né? Então vai ter capunga Ah, atrás da casa, né? Porque Sei de vocês, nada dela, né? entendeu? Eles disseram, não, vocês são do passado, a arquitetura de vocês, como se o modernismo fosse evolução. Não, a evolução é o tradicional. A gente traz aquilo que é bom, aquilo que deu certo. Modernismo não dá certo casa sem telhado, não dá certo parede de vidro, não dá certo porta de 6 metros na casa, né? Então essas coisas a gente não usa, isso não dá certo. Ô, David, ele tá falando das críticas mais soft, tá? É, A porque gente recebe umas daí, coisas bem pesadas, na daí é verdade. chamado de fascismo, né? Daí é ah, aquela não, coisa. Não, não, de não. valores e tudo mais. Não, os caras É não porque a vêm com gente essa, tá, não. porque a gente está impondo agora o que é beleza, né? Porque o grau de relativização desse povo chegou num grau tão alto que se tu disser, não, a beleza existe. Não, então tu tá impondo o que é beleza, Está então tu impondo é os um seus fascista. padrões de É, beleza, os padrões de beleza ocidental, é, né, que está descaracterizando a arquitetura nativa brasileira, é só a arquitetura europeia que vocês valorizam. Então, assim, o que a gente recebe de absurdo, sabe, é Eu terrível. realmente gosto de um bom debate, mas esse aí não tem como debater, porque dessa pessoa não, ela não tem nem o vocabulário necessário, né? Ela usa, né? É, Eu vi uma entrevista tua com o Morgenstern, vocês até falaram sobre isso, né? Sobre o uso errado das palavras, né? Dos conceitos. não, a banalização, né? Essa leviandade que a gente acaba tendo assim. E a gente não pode ouvir. Às vezes alguém é porta-voz de uma forma de entender a arquitetura, que é uma forma milenar, que veio evoluindo no decorrer de Exato, milênios. E você não pode exatamente. ouvir porque isso é fascista, porque não é É, revolucionário. é, Aham. Não é revolucionário, perfeitamente. você não está com nada. Isso é um absurdo. Imaginem vocês esse tipo de pensamento aplicado, por exemplo, às tradições religiosas. É. Que é isso? Mas, escuta, gente, para com isso aqui. Faz 2000 anos que a gente vai à igreja. Eu quero ir. Uhum, Deixa eu ir. Eu não estou sendo fascista porque eu vou à igreja, é. Uhum. por exemplo, né? Então, isso realmente e isso desanima, né? Isso desanima no nosso mundo contemporâneo essa turrice desnecessária e é quase endossada, né? O cara fala É. isso, você é fascista, crente que tem 35 caras atrás dele para reforçar essa posição. Uhum, é. Isso não é fácil. Eu tinha uma pergunta para fazer para vocês, que é o seguinte: a gente sempre pensa no belo, o leigão aqui, eu pensa em termos de forma e cor, tá? Mas eu fico me perguntando, e material, hein? Sabe por que que eu estou perguntando isso? Pelo seguinte, ó, cá para nós, eu particularmente não me dou muito bem com concreto, viu? Uhum. Se me convidar para morar numa casa de concreto, eu não curto, eu não curto. Eu curto a alvenariazinha, o que tiver que ser, mas. Aí Vocês que têm tá. essa ideia também? Materiais que A, realmente não dá? a gente tem que dar um passo atrás, né? A beleza, ela é composta de três pilares, né? Pra gente, o que que é algo belo? Como é que eu identifico se é algo belo? A gente criou um métodozinho ali que a gente explica para os alunos e que acho que tu vai reconhecer também. A gente, quando vai na feira e tu pega lá tu vai escolher tomate, né? A esposa mandou, compra uns tomates lá, né? Como é que tu escolhe os tomates da feira? Eu escolho os melhores, né? Tá, mas quais são os critérios para tu escolher os melhores tomates ali? O tomate é uma coisa bem curiosa, que às vezes tem uns bem ruins e tal, né? Quando chega em casa com uns meio ruins, tu tem que voltar lá, né? Então, como é rapidamente a gente pega um tomate e faz assim, ó. O que que a gente analisa nele? A gente analisa três coisas nele. Primeiro, se ele tem clareza, se aquilo ali é um tomate. Se tu olhar um negócio, não, mas isso aqui nem parece um tomate isso aqui, tu não vai levar aquilo ali, né? Porque o negócio tá meio disforme, tá. Nem vou chamar de disforme, vou dizer que ele tá um. Ele não tem as características de um tomate, tu já não vai levar ele, né? Então, clareza. Integridade. Aquele tomate, tu tem que pegar ele, tu dá uma rodadinha nele assim na mão, ele não pode estar uma parte faltando ou uma parte bem podre ali, tu já vai descartar ele, né? Então, ele tem que parecer um tomate, ele tem que estar inteiro, não pode estar faltando um pedaço dele,
E ele tem que ter proporção, né? A gente tem no nosso imagético o que é um tomate, né? Então ele tem aquela forminha redondinha, com aquele talinho que sai quase que axial nele ali, né? Então ele tem que ter clareza, tem que parecer um tomate, né? Tem que estar inteiro, tem que ter integridade, e ele tem que ter uma proporção, né? Não pode estar disforme ali, apertado de um lado com uma ponta, né? Não, isso não é o que eu tenho no meu ideal de um tomate. Então, essas três coisas, para algo ser belo, tem que ter essas três coisas: clareza, integridade e proporção, tá? A questão da cor, ela entra aqui na proporção, né? Porque ela tem que ter uma harmonia, né? A casa não pode ser metade verde-limão, metade laranja, com as bolinhas vermelhas e tal, né? Ela tem que estar meio harmônica ali, as cores dela, né? Tem que conversar, né, e tal, né? Então, acho que a parte de cores, ela não entra diretamente na beleza, ela entra na harmonia aqui, né? Na proporção, né? Porque a cor tem Sim. que estar alinhada ali, né? A questão de materiais. A gente sempre fala lá na página, a gente não pode demonizar os materiais. A culpa não é do material, a culpa é do arquiteto que usou o material de forma errada. Tá. O concreto é bom, né? Para se deslocar de um lugar para outro, tu passa por pontes. As Sim. pontes têm que ser em concreto, né? Ou se não em aço, ou em outro, né? Só em Túnel. alvenaria não. Túneis, exato. Então, o concreto ele tem um uso, né? Ele tem um Uhum. uso adequado dele. O vidro também, né? Uma boa janelinha de vidro ali, né? Com aquelas divisões que se chamam pinásios, né? Os vidrinhos ali. Mas não vai fazer a parede de vidro, né? Então, tu tá usando o vidro de uma forma errada, né? Então, cada material ele tem a forma dele de ser usado, né? Desde a borracha, né? Tem ali o batentezinho da porta ali, pode ter uma borrachinha para quando tu vai fechar a porta de noite ali, ela não bater madeira com madeira, né? Então tem um batentezinho de borracha, né? Então a borracha serve para aquele fim ali. Mas ela não serve para tu fazer o piso da tua casa, sei lá, fazer a parede, né? Então cada material ele tem o uso correto dele, né? Então basta a gente entender, né? O Vitrúvio falava que o arquiteto ele tem que conhecer de medicina, ele tem que conhecer dos ventos, ele tem que conhecer de astronomia, ele tem que conhecer de várias coisas, né? Ele tem que entender a natureza, o funcionamento da natureza, né? E aí entra a questão dos materiais, né? Ele tem que entender as propriedades da madeira, para que a madeira, o que ela me fornece, o que eu consigo extrair para o conforto, por exemplo, o que eu consigo extrair do conforto do concreto? Basicamente nada. Concreto é uma coisa que ele é mais estrutural, né? Assim como o aço também, né? E, já a madeira, já outros materiais, assim, né? De repente, para um revestimento, o carpete, né? Uma coisa assim. Então tu tem que entender, né? Os ventos para trazer conforto ambiental, né? Como é que vai fazer a troca de ar daquele ambiente, né? Medicina por causa do conforto, né? O que que é Saúde, interessante, né? salubridade para o lugar, o que que é interessante, né, de materiais, né? Uma sala, por exemplo, onde tu vai trabalhar cheia de plástico, né? Daí entra aquela questão da vibração dos materiais e tudo mais. Não é interessante, né? Então tem tudo isso, né? Agora eu aumentei bastante, eu não sei se eu respondi tua pergunta. Não, eu Hoje acho que. tem, hoje tem muito o uso exacerbado de materiais sintéticos, né? E aí entra a questão das imitações, que é algo que a gente também condena veementemente assim, lá na página. Que é o tijolinho emborrachado, é o porcelanato que imita mármore, né? É aquele ripado que é de PVC imitando Madeira. madeira. Então, assim, existem muitas imitações no mercado. E aí as pessoas dizem, mas é mais barato. O que é mais barato? Mas você não precisa ter um ripado de madeira em casa. Então, assim, a autenticidade dos materiais ela é muito valorizada na arquitetura tradicional. A pedra que é realmente pedra. O porcelanato, deixa o porcelanato ser porcelanato. Existe o porcelanato natural ali, com uma textura mais acetinada, que ele não está imitando a madeira e ele não está imitando o mármore. Porque ele não tem a textura da madeira, ele não é quente como a madeira. Se tu tocar num porcelanato que imita madeira, tu não vai ser enganado. Só os teus olhos que vão. Então, assim, a arquitetura, ela mexe com todos os nossos sentidos, não só a visão. Ela mexe com o nosso tato, com o nosso olfato, né? Com a nossa audição, por exemplo, a acústica de um ambiente, né? A acústica de uma catedral é diferente da acústica da minha sala.
Então, a arquitetura, ela tem todas essas dimensões, É a sabe? única arte, né, que mexe com todos os sentidos, né? Uma cadeira, tu vai sentar, ela tem que ser confortável, né? Por que que ninguém faz o McDonald's de azul, né, verde? Porque são cores que não estimulam o paladar. Então, vejo que até nisso, até no paladar, a arquitetura ela tem influência, né? Seja em sua forma, seja em sua cor, em suas texturas. E por isso que a autenticidade dos materiais mais naturais, eles são mais acolhedores, eles se comunicam melhor com os nossos sentidos do que materiais sintéticos, sabe? Plástico em geral. Nossa, faz todo sentido. Inclusive, eu falo brincando, né? Faz o seguinte, pega o seu jardim, você tem uma varanda, tem um jardim, enche de planta de plástico. É, Você não vai, na hora que a primeira vez que chegar perto, você já sente uma outra coisa. é. Eu tenho o meu consultório e eu tenho muitas janelas, e é um consultório antigo, e entra muito sol na parte da tarde, eu tive que colocar, não é veneziana, né? É persiana, Persiana. Uhum, persiana. Eu optei persiana de madeira. uhum, Brigaram, uhum. não, porque você pode usar. Eu falei, não, madeira. Depois o É. instalador veio falar, ó, o senhor escolheu bem, viu? Porque a madeira, ela reage com a luz, ela aquece Uhum. menos do que o plástico. Ajuda até a bloquear o calor. E olha, o plástico era perfeito. Eu não quis de teimoso. Eu acho que exatamente, Uhum. o material vibrava numa frequência meio esquisita. Eu É, não quis. Aham, sim. E foi perfeito. E a outra é. coisa é o olfato, que é uma outra coisa, que é um sentido que a gente negligencia, né? Mas Uhum, a uhum. forma, a harmonia, ela favorece o olfato. Claro, imagina tu entra, vai passar um fim de semana, tu entra naquele chalezinho que chega até o cheiro da madeira ali e tal, né? É diferente de tu É. entrar num chalé que tá fechado uma semana todo de concreto, tu entra lá, tem cheiro de mofo o lugar, né? Então As tem A- tudo sentimentos isso. mais marcantes é o nosso É, olfato, né? é. Quando a gente lembra de algum ambiente que a gente viveu na infância, às vezes a gente lembra pelo cheiro, Né? né? A Não, gente o se perfume, transporta o para lá. cheiro da casa, né? Do bolo da mãe, da avó, né? Tem aquela, o olfato, ele é muito marcante, né? Hã? Sentido Não, muito a minha marcante. casa, quando eu abro a porta da frente da minha casa, tem um cheiro É, que só tem lá. Uhum. é, Só tem na minha casa. é, Então, nós estamos aqui no estúdio. exatamente. O estúdio tem um cheiro que só ele tem o resultado de uma série de coisas tal. Mas eu Exato, consigo identificar. Então, nós temos um quê de cachorro perdigueiro, né? Que a gente negligencia. E isso é importantíssimo. Imagina, exato, que cheiro tem é. uma parede de concreto? Exato. Ou a casa agora tá muito na moda aí também, um negócio industrial, né? Cheio de todo de ferro, instalação aparente, e aquelas treliças de concreto aparente. Que aquilo ali traz de acolhimento Né? pro olfato, pro visual e tudo? Nada, né? Nada. E para mim, para nós aqui, que nós trabalhamos com bem-estar psicológico, saúde e outras coisas, para a gente, assim, é essencial, porque, na verdade, o que que acontece? Você está habitando mal, seja o seu escritório, seja a sua casa, você está habitando um ambiente menos acolhedor, você não percebe, mas você está sendo estressado. Uhum. Totalmente, totalmente. Nota isso principalmente nas crianças. Principalmente nas crianças. Tem um escritor que é o Christopher Alexander, ele fala que a casa ideal para as crianças, ela tem que ter cantinhos para as crianças brincar, assim, né, embaixo de uma escada, ou num cantinho do lado de um sofá, perto de uma prateleira, de uma janela, uma coisa assim, sabe? E a casa modernista, ela é muito clean, né? Ela é um salãozão de vidro com um sofá ali no meio, a criança se sente, a criança se sente igual tu se sente em Brasília, que tu falou, né, É, quando foi a Brasília. é inóspito, né? Não tem É, hospitalidade, fica é, e- inóspito, é. luxuoso, portentoso, É, caríssimo e caríssimo, inóspito. caríssimo. Eu tive ontem, olha, tu falou em caríssimo, essa é outra objeção, né? A pessoa fala, mas essa arquitetura de vocês é muito cara, isso aí ninguém faz, não sei o quê, porque onde é que, não sei o quê, né, tal. Ontem eu tive uma reunião com um engenheiro para alinhar algumas coisas de uma obra que a gente vai começar de uma casa nossa, né? E o engenheiro disse assim, cara, mas nossa, que projeto mais fácil de fazer, o engenheiro estrutural, né?
que projeto mais fácil de fazer esse de vocês, porque não tem um balanço, chama quando a laje tem aquela projeção, assim, sabe? Não tem um pilar Que não tem um embaixo. pilar, que a laje se projeta e fica flutuando, assim, sabe? Isso a Tá? gente chama balanço, né? E isso é uma coisa da arquitetura moderna e pós-moderna, né? A arquitetura tradicional, porque aí que tá, né? Um parênteses. A arquitetura tradicional, ela atende a questões físicas, ao logos, né? As coisas, elas estão sobrepostas de uma forma a atender As leis da natureza. pré-requisitos tectônicos, me entende? Né? Tá? Elas estão ordenadas, né, de forma tectônica, né, alinhadas, né? E isso é uma coisa que a gente busca no nosso projeto. Não vai ver aquele balanço, né, aquela laje que se projeta sem um apoio, né? Que é o modernismo se propõe a desafiar essas leis, né? A gente ouve muito na faculdade, né? Aquela laje que flutua, que parece planar ali, né? Não, isso é um desafio, né? Tu está desafiando o próprio logos, né? A lógica Sim. tectônica, né? O que eu ia falar dele? Eu abri esse parênteses para falar o quê? Da tua reunião com o engenheiro. Ah, sim. Daí o engenheiro falou: Nossa, que projeto mais fácil, porque não tem um balanço, não tem um vão gigante sem nada e tal. Daí eu disse: Vai ser muito fácil de calcular esse projeto aqui. Aí que tá. O que eu ia falar: do custo. Esse projeto vai ser muito barato, né? Porque o principal custo das casas, além dos acabamentos, é estrutura, né? Ferro e concreto, né? Então, uma casa dessa vai quase nada de ferro e concreto, né? A casa tá toda racionalmente equilibrada, né, na a parte tectônica dela, né? Diferente do modernismo, né? Então tem um custo, né? Fazer aqueles vãos muito grandes, aquela laje em balanço, né? Ali vai muita ferragem, isso é muito caro, né? Uma barra de ferro é muito cara, né? Só que esse custo, o dono da casa não vê ainda, né? Porque esse custo tá diluído. É ferro, né? Vai construir, tem que botar ferro na casa, né? Então, esse custo o cliente não vê, né? E principalmente, né? É aquilo que a gente fala, o que os olhos não veem, o coração não sente. Se eu não Exatamente, sei exatamente. que existe uma opção, uma alternativa a esse, como é que é esse desafio tectônico? Balanço, balanço. Isso. Se eu não sei que existe uma alternativa a isso, Exatamente, eu acho que é assim mesmo. Vai fazer o quê? exatamente, A exatamente. abelha tem a bunda amarela e preta. E o negócio é assim que é. E eu Aham, sequer sei que eu tenho uma opção, né? Isso, isso. é. Gente, olha, fantástico, maravilhoso. Eu queria uma coisa assim, de tudo que nós conversamos aí, ou outras coisas. Existe alguma coisa, Jéssica, Peter, existe alguma coisa que vocês veem dentro da arquitetura, a coisa mais pragmática do mundo? Alguma coisa que vocês notam que é enfatizada de menos para o leigão? Grande parte das pessoas que estão nos assistindo, né, nós, leigos, o que é menos falado na arquitetura e que eventualmente seria legal que a gente soubesse com mais clareza? Pois é, eu acho que essa questão da ideologia, assim, né, que tá porque a casa modernista, ela não é só um estilo, né, ela é uma ideologia É, dentro das nossas casas, né, eu acho que é, então o leigo, ele tinha que compreender isso, né, Eu diria, eu que, diria mais especificamente a respeito da objetividade da beleza. Porque o leigo ele nem precisa saber o que que é essa ideologia, nem precisa ter esse conhecimento. Basta ele saber que a beleza não é relativa. Uhum, Porque muita gente, assim, nossos olhos eles não nos enganam, sabe? Muita gente olha para uma casa feia e sabe dentro de si que é feia. E olha para uma casa bonita e sabe dentro de si que é bonita, mas sequer tem coragem de falar. Porque para os leigos, isso é só uma questão de gosto. Eles aprenderam que a beleza está nos olhos de quem vê. E não é assim. A beleza não está nos olhos de quem vê, a beleza está nas coisas, está nos objetos. Elas estão reconhecidas pelos olhos de quem vê, né? uhum, Então, eu acho que isso seria mais
seria o mais importante, assim, você poder confiar nos teus sentidos, sabe? Naquilo que se apresenta pelos teus sentidos, aos teus olhos, tu poder confiar na tua intuição, naquilo que a tua alma reconhece. Porque quando tu se desconecta daquilo que tu apreende, tu se desconecta, tu não pode acreditar nos teus próprios olhos, daí tu não pode acreditar em verdade nenhuma, porque tudo é relativo. Então, a beleza ela é uma grande porta para tu engolir todo tipo de relativismo. É. Tu entendeu até onde eu quero chegar? Sim, sim, sim. E, Se eu não consigo, se consequentemente, eu não você é. posso dizer que uma casa que eu estou vendo que é bonita, ela é bonita, eu não posso dizer que nenhuma coisa é aquela coisa que eu estou vendo que é. Tu tá entendendo? Inclusive porque se eu sou vendedor, eu consigo te convencer que a sua intuição não pode entrar no cálculo, é mais fácil eu vender essa jossa para você. Exatamente, Isso. exatamente. Eu ia no cinema uns anos atrás, apareceu uma construtora, não importa o nome, mas uma construtora muito forte aqui em São Paulo, e juntou um decorador, um arquiteto e um engenheiro para provar para as pessoas que um apartamento, esse negócio de ter lavanderia no apartamento, isso é bobagem, viu? Usa aquela lavanderia Comunitária, né? coletiva lá embaixo, é muito melhor. Eu falava, cara, não é possível. Eu já não moro em apartamento. Então, o cara querer me vender um apartamento sem lavanderia, não. Quer dizer, e não sabe, porque tem que marcar um horário, a máquina de lavar não é sua, a sua roupa mistura com a roupa do outro. Uma certa perda de privacidade, uma certa perda Exata, de era aí isso que eu identidade. ia dizer, isso que eu ia dizer, mexe na forma que as famílias vivem, né? Claro, claro, com certeza. Mexe na forma como eu decido se está na hora de lavar ou não essa calça. Uhum, é, Isso é uma interferência brutal. é. É. Ela é brutal Vê, para o nosso vê como essas bem-estar. Ela é coisas, brutal. perfeitamente, vê como eles vão tornando os seres humanos autômatos, né? Isso, isso. E eu fiquei impressionado, isso que eu falo. Realmente, se você consegue convencer alguém a renunciar à sua intuição, a recusar a ideia de que o rei está nu, Uhum, perfeito. aí o rei vai estar vestido da maneira mais É, gloriosa possível, porque ele não está nu, né? é. Perfeito, perfeito. Eu também. E isso, olha, isso se aplica em muitas áreas. É, exatamente. Medicina estética, na área da Uhum, saúde. Então, você uhum, tem lá, às vezes, pessoas que estão fazendo um programa de saúde, estão fazendo exercícios que vão emoldurar as formas do corpo, mas causam a lesão. é, é. Então, a gente vai ter, não, poxa, aqui está doendo. Não, mas vai fundo, porque você pode e tal, e você está lesionando. Enfim, É. gente, muito obrigado. Eu agradeço em nome da nossa visualização. Fantástico o trabalho de vocês. Eu queria pedir, por gentileza, vamos aproveitar o momento para passa o contato de vocês. Como é que as pessoas que se interessarem aí pelo trabalho e quiserem conhecer melhor, como é que elas podem entrar em contato com você, É no vocês? Instagram. No Instagram, a gente tem uma página lá no Instagram, né, onde a gente faz todo esse trabalho, né? Lá o pessoal vai poder conhecer um pouquinho dos nossos projetos. Quem é arquiteto também vai poder conhecer um pouquinho lá do nosso grupo de formação, o IVEN, né? Então é arroba Vesta, Vesta, Vesta Arquitetura. Essa underline arquitetura. Vesta Underline Arquitetura. Os arquitetos que eventualmente se interessarem, tem algum pré-requisito? É só entrar em contato com vocês mesmo. Entre lá, conheça um pouco do nosso trabalho. A gente costuma responder todo mundo lá, pelo direct. Então, manda um oi lá, diz que viu a gente aqui no Veredas. Vamos conversar. Então, aí os colegas de vocês, os arquitetos que desejarem ouvir uma outra opinião, perceber outras dimensões, podem entrar em contato aí. Isso aí. Claro, não arquiteto também, porque eu não sou arquiteto e eu fui lá e gostei muito do que eu vi. Então, Sim, sim. A gente projeta, né? O nosso principal foco são leigos, né? A gente projeta casas para e família e vocês, tudo a mais. área de Pessoas atuação de que vocês, mais especificamente, vocês
A gente atende o Brasil todo, né? De forma remota, né? A gente faz todo o projeto arquitetônico, né? A parte legal e tudo mais, né? Então é um projeto bem completo, com projetos complementares, elétrico, hidráulico, paisagismo, né? A gente faz toda essa parte, né? A gente entrega uma solução bem completa, né? Então a gente atende o Brasil todo. A gente já está aí com projeto já em 14 estados do Brasil. Então, de qualquer região do Brasil eu posso acessar E do mundo também, se tiver alguém de fora que quer fazer um projeto arquitetônico, a gente atende também, Tá joia. tá? Tá bom. Peter, Jéssica, foi um imenso prazer. Muito obrigado pela presença de vocês e que o trabalho de vocês vá se disseminando cada vez mais, porque, olha, trabalhar na direção de um mundo mais bonito é trabalhar na direção de um mundo mais ético e mais saudável. Verdade, Muito obrigado verdade. mesmo e parabéns Muito pelo obrigado. trabalho de A vocês. gente que A gente agradece. que Um agradece, foi um abraço aí, tudo prazer. de bom. Forte abraço. Até breve. Tchau, tchau.